Bom, então vamos lá. Boa noite aí para todo mundo que está presente. Obrigado aí por comparecerem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Cláudio. E a ideia dessa conversa de hoje é falar um pouquinho aí sobre o desafio dos vestibulares de medicina. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que eu fiz. Deixa eu só pegar aqui direitinho. Só um segundinho aqui. Vamos lá. Tá aparecendo para vocês aí? Tudo bem? Sim, está Então, aparecendo, sim. então vamos lá. Então, aí, o tema nosso de hoje, né? O desafio dos vestibulares de medicina. Coloquei como subtítulo Dominando o jogo do vestibular. Muito bem. Primeira coisa, eu queria me apresentar para quem não me conhece muito bem. Como eu disse, eu sou o professor Cláudio Ber, sou professor de matemática e física. Para quem é da comunidade do Colégio Bandeirantes, né, algumas pessoas aí são do Bandeirantes. Eu apareço bastante aí no grupo de pais aí como professor de aulas particulares, faço os aulões também pré-prova, mas falar um pouquinho dos meus trabalhos anteriores, né? O meu histórico profissional praticamente ele é mais de cursinho até do que colégio, né? Então trabalhei aí muito tempo grandes cursinhos aí de São Paulo como Poliedro, como o Etapa, o Exag Medicina, o Intergraus. No Etapa eu cheguei a trabalhar por quase 20 anos. Desses 20 anos aí do Etapa, eu coordenei o departamento de Olimpíadas de Física do Colégio Etapa por quase 10 anos. E durante esse tempo eu cheguei a participar de duas Olimpíadas Internacionais de Física, em 2004 na Coreia do Sul, 2009 no México. Foi uma experiência bem interessante aí esse período. Em 2007, eu criei e implementei um programa específico de mentoria para vestibulandos de medicina no curso Etapa. E atualmente eu estou trabalhando por conta com a Didatique, que a ideia é que vire uma Netflix de cursos, né? Uma plataforma de cursos, mentorias e também avaliações educacionais. Bom, então vamos para o nosso tema aí, né? Vestibular de medicina. Então, começar a falar um pouquinho sobre isso. Quais são hoje as formas de acesso à universidade pública, né, nos dias atuais? Eu vou falar também um pouco sobre as universidades particulares, mas já vou avisando para vocês que o meu foco maior aqui são as universidades públicas e já vou me justificar o porquê disso, né? Então, o vestibular, ele não é a única porta de acesso para a universidade pública hoje em dia. Então, hoje, assim, tirando, né, aqueles casos, né, de transferência interna, quando a pessoa já está na universidade, fazendo um curso, quer mudar de curso, mas assim, pensando em alunos que saem do ensino médio, né, para a universidade pública, hoje nós temos basicamente quatro formas de acesso, tá? O tradicional vestibular, o Provão Paulista, que é uma coisa aí bastante recente. E detalhe, né? O Provão Paulista, ele é exclusivo para a rede pública. Então, para quem tem filhos aí na escola particular, o Provão Paulista não vai interessar, né? O SISU, que é o Sistema Unificado, que você opta, né? Você acessa a universidade pública pelo Enem. O Enem hoje ele dá acesso a todas as universidades federais do Brasil. E, além disso, né, as Olimpíadas Científicas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do vestibular, um pouquinho do SISU e um pouquinho também das Olimpíadas Científicas. O Provão, como é uma coisa exclusiva aí para a rede pública, se alguém depois quiser saber mais a respeito, eu deixei aí um tempinho no final dessa conversa aí para perguntas livres de vocês.
eu posso falar também um pouquinho mais sobre o Provão, mas eu acabei separando aí mais vestibular, SISU e Olimpíadas. Então, Cláudio, eu posso te fazer uma pergunta rápida? claro, Cecília, diga. Então, os alunos de escolas particulares, eles não conseguem aplicar o provão, é isso? Não, porque o Provão, ele é exclusivo para quem está na rede pública. O Provão, já que você perguntou, vou falar um pouquinho a respeito dele. O Provão, se eu não me engano, este ano agora está sendo a terceira edição dele, completa. E a ideia Entendi. do Provão Paulista é você fazer uma prova seriada. O que que é uma prova seriada? Ao invés do aluno fazer uma única prova no terceiro ano, o Provão Paulista, os alunos que estudam em escolas públicas, eles fazem três provas. Uma no primeiro ano, uma no segundo ano, uma no terceiro ano. E Entendi. aí, a partir dessas três provas, Cecília, você monta uma média, e aí o aluno se inscreve num curso, e aí, dependendo da nota dele, ele é aprovado ou não, tá? E Obrigada. essa média, ela tem pesos ao longo dos anos. Então, olha, eu não vou falar para você que é certeza isso que eu vou te comentar, mas se não for, é um valor bem próximo, tá? Se eu não me engano, é uma coisa assim de 15% o peso da nota final, a nota do primeiro ano, Uhum. 25 ou 30% a nota do segundo ano e o que falta para 100% a nota do terceiro ano, tá? Pronto. Já que você tocou no assunto, o provão, para quem é aluno de escola pública, e assim, é muito importante que o aluno tem que ter feito o ensino médio integral em escola pública para ele participar disso. Tá. Está sendo atualmente um atalho que, assim, você não tem ideia como pessoas têm conquistado vagas super concorridas por esse provão. Vou até contar um caso pessoal. Isso é triste para quem está no particular, né? Isso é Em triste, mas enfim. particular, então, um das ideias dessa conversa de hoje é, assim, não é dar uma má notícia, mas para quem está na escola particular hoje em dia, a concorrência está muito complicada. Eu vou Eu até sei. contar, estava te contando uma história, né? Eu sou pai de dois filhos e o meu filho mais velho, ele está no segundo ano de engenharia de produção na Poli, foi esse ano agora. E ele passou pelo Provum Paulista no passado. Porque ele fez, os meus dois filhos fizeram escola técnica estadual, as ETECs, né? Que depois eu Uhum. vou falar um pouquinho a respeito. Foi uma estratégia que eu bolei quando eles estavam bem antes, porque eu já ciente dessa realidade que estava se materializando, eu já fiz esse planejamento bem antes, porque as ETECs, elas são as melhores escolas públicas, então elas têm nível aí equivalente a boas escolas particulares e, ao mesmo tempo, você concorre num mundo totalmente à parte, que é o mundo de cotas para a escola pública, né? Eu vou falar mais um Perfeito. pouquinho a respeito disso. Tá Mas claro, realmente, obrigada. para particular aí, dependendo, a coisa tá bem complicada mesmo, tá? Eu imagino. Não sei Obrigada. se você deu para ter uma ideia o que que é o provão. Deu sim, brigadão. Tá bom. Gente, ó, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão perguntando aí, porque a ideia aqui, muito mais do que uma palestra aqui, é um bate-papo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Falar aqui sobre a questão do vestibular, né? Bom, medicina é o vestibular mais concorrido do Brasil, sempre foi, mas não era tanto quanto hoje, né? Como eu escrevi aí, né? Isso sempre foi verdade, mas quanto que isso aumentou nos últimos anos? Então, eu vou passar para vocês aí alguns dados bem recentes aí do vestibular de medicina. Então, para começar com a relação candidato-vaga, olha só, para a medicina USP, né, famosa Pinheiros, 90,7 candidatos por vaga. Unicamp, 242 candidatos por vaga. Unesp, em Botucatu, né? Que são as três aqui excelentes faculdades de medicina, 271 candidatos por vaga. E as particulares, elas não divulgam esse dado, mas as particulares de excelência, né, como Santa Casa, Einstein, entre outras, elas não divulgam esse dado, mas a gente sabe que
Pode não ser tão alto que nem esses que eu estou mostrando para vocês, mas não deixa de ser um valor bastante alto. E aqui eu queria fazer um comentário, né? Eu, como professor de matemática, né? Eu, na verdade, tenho formação de engenharia, fiz engenharia naval na Poli, mas eu, desde de cedo, entrei para a área da educação em cursinho, né? Então, eu sempre gosto de comentar os números, né? A relação candidato-vaga de medicina, ela é alta e tem uma outra questão. Tem muitos alunos que até teriam vontade de prestar medicina e não prestam porque eles já, na cabeça deles, já, assim, acham que não vão passar. Então, o que que isso afeta no número? Na verdade, esse universo que presta medicina, ele já tem, digamos assim, uma certa qualificação. Porque muita gente já desiste na hora de prestar. O cara nem se inscreve, que ele fala, meu, não vou nem perder meu tempo, porque eu não tenho a menor capacidade. Então é diferente, por exemplo, de outros cursos, que você tem a relação candidato-vaga até alta, mas o nível dos alunos não é tão alto que nem medicina. Então aqui, além de ser uma relação alta, você já pega aí alunos que já tem um nível, porque muita gente já nem se inscreve. Olha que coisa, né? Por que que você não coloca aqui a Escola Paulista, Cláudio, de Eu poderia medicina? ter colocado, isso foi uma falha minha, Cecília, eu vou te mandar depois. Porque, Não, não, é só curiosidade. não, é verdade, isso foi quando eu pensei, como a Escola Paulista hoje, ela tá no grupo do SISU, né, quer dizer, na Uhum. verdade não, né, tô falando uma besteira aqui. Ela usa a nota do Enem e o vestibular próprio dela, mas eu vou colocar e eu te mando também esse dado aí depois. Realmente foi falha minha aí na hora de fazer, mas seria bem relevante colocar da. Então, a Escola Paulista tem duas formas de entrar, é isso? Via vestibular próprio e Enem? Não, na verdade, é assim, como a Escola Paulista, né, na verdade é a Unifesp, Aham, ela usa uma parte da nota como a nota do Enem. Então, assim, todo mundo que vai prestar a Escola Paulista, medicina, tem que fazer o Enem. Se o cara não fizer o Enem, ele não vai passar. E a claro. o Enem, ele faz um complemento do vestibular. E a média para entrar na Escola Paulista é composta com a nota de acertos do Enem e mais o vestibular específico dela. Tá bom, Eu não, assim, eu te mando depois por e-mail, mas não acho que deva estar tão distante dessas daí. Deve ser mais ou menos essa faixa aí. tá bom, E junto com obrigada. as três aí são as quatro públicas principais aí que a gente tem aqui em São Paulo, né? De excelência. É. Hum. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a questão das notas de corte. Ai, ai. Ai, ai mesmo. Dá até tristeza de ouvir isso, mas tudo Olha bem. só. USP. Aqui eu quero aproveitar e explicar para vocês esses códigos aí que parecem códigos um pouco secretos aí, né? Eu vou explicar Uhum. cada um deles. Para cada uma, eu coloquei é, três códigos, né? Que seria o AC, o EP e o PPI. Então, vou explicar o que é cada um deles. AC significa ampla concorrência. Então, como o próprio nome sugere, ampla concorrência significa que participam todas as pessoas que se inscreveram no vestibular. Inclusive quem tem direito à cota. Você sabe que isso é uma coisa, vocês sabem que é uma coisa que pouca gente sabe. Quem é cotista, ele concorre inclusive com ampla concorrência. Então, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, cerca de 50% das vagas são para ampla concorrência. Dentre dessas vagas, cotistas também participam. Então, olha que coisa interessante. Se você pega um cotista, o que é um cotista? Um aluno que fez uma escola, que fez o ensino médio integral numa escola pública. E ele tira uma nota muito boa no vestibular, ele vai ser aprovado pela ampla concorrência. E sabe o que significa isso? Libera mais uma vaga para a cota. Então, olha que interessante. O aluno de escola pública que é bom aluno, e eu vou dizer para vocês que tem vários que são.
O exemplo que eu dei dos meus filhos, alunos oriundos principalmente das ETECs, são alunos com notas muito altas. E esses caras acabam entrando, sendo aprovados no vestibular, não por cota, pela ampla concorrência. E aí o que que acontece? Ele tira uma vaga da ampla concorrência de quem faz escola particular e acaba abrindo, entre aspas, mais uma para a cota de escola pública. Mas quando eles se inscrevem como cota? É assim, quando ele se inscreve, todo mundo que se inscreve, Cecília, participa da ampla concorrência. Tá bom. Então, o que que acontece? Ele faz a prova, sai a nota. Então, ó, vamos imaginar que você fez o ensino médio em escola pública, tá? E Uhum, você tá. tirou um notão. Vai classificar e vai pegar lá. Tem 20 vagas. Você ficou em 10º lugar. Cecília foi aprovada por ampla concorrência. Acabou. Não vão nem olhar se você fez escola pública ou não, porque você ficou 10º lugar. Só que só a metade das vagas oferecidas é para ampla concorrência. Então, vai chegar uma hora que acabaram as vagas. Aí vai seguir a ordem das notas. Aí o que, que vai acontecer? Vai tirar quem fez escola particular e aí vão pegar só escola pública e vão começar a preencher lá. Então, na prática, Na prática, as escolas particulares só concorrem por 50% das vagas. até menos. É isso que eu estou te falando, É menos porque, exato, entendi. porque se você pega um aluno bom, e assim, isso existe, para muita gente existe isso aí. Tem alunos muito bons. Eu não vou dizer para você que a escola pública total é boa, mas existem escolas públicas de excelência, que você tem alunos tirando notas muito altas. E esses caras pegam vaga de escola particular, pela própria construção da regra do vestibular atual. Então, na prática, quem vem de escola particular está com menos de 50%. Que Uhum, coisa, né? pois é. O EP é a turma que fez o ensino médio em escola pública integralmente. Então, por que integralmente? Porque acho que passa pela cabeça de muita gente, vou fazer uma escola particular, no último mês eu mudo para a escola pública. Não, você tem que comprovar que você fez ela inteira. E eu Uhum, queria já chamar a atenção de vocês para como já mudam as notas, né? Do AC para o EP, né? Por exemplo, para medicina é uma mudança bastante substancial, na minha opinião, porque você pegar uma prova de 90 questões, o ampla concorrência, nota de corte, que é a nota para ir para a segunda fase, 80. Poxa, o 80 de 90 é um percentual muito alto. Praticamente a pessoa não tem uma margem de erro, né? E de exato. 80 para 72, pô, é uma mudança bastante substancial. Eu Mas acho, foi 72 no EP, né? no Não no EP. AC. Eu já vou chegar no PPI. Tá. O Quantos por EP, cento das vagas são de EP? 50%. Os outros 50%, né? Exatamente. Não, Eu já vou, 50% AC, 50% EP. e o PPI eu já vou explicar o que que é. Ele está dentro do EP, Tá. tá? É, 72 numa FUVEST é uma nota muito alta também. Mas é muito diferente você ir de 72 para 80. 80, praticamente, a pessoa não tem margem de erro na prova. Então, vocês veem que, né, na Unicamp, a ampla concorrência, 60 de 72 questões. O EP, 56 de 72. Na Unesp, o 81, a nota de corte é mais alta que da FUVEST ainda. E o EP na Unesp, ele é mais baixo aí, é 66, né? Agora eu vou explicar para vocês o que que seria o PPI. O PPI é uma categoria de inscritos que está, ó, gente, isso pouquíssimas pessoas sabem. PPI é a sigla Pretos, Pardos e Indígenas, que são as cotas raciais, né? O EP seria o que a gente chama de cota social, pelo fato do aluno ter feito escola pública. Então, tem cotas sociais e tem cotas raciais, que são o PPI, preto, pardo e indígena. O que a maioria das pessoas não sabem é que para você ter direito ao PPI, você precisa ter feito escola pública.
Não existe PPI para escola particular. Não existe. E tem muita gente que acha que tem e não tem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega uma escola, vai, que nem o Bandeirantes, por exemplo. Um aluno bolsista, que tem lá os programas de bolsa integral, que se enquadraria no PPI, quando ele chega para disputar vestibular, ele vai disputar como AC. Perfeito. Então, é uma coisa que, assim, na minha opinião, é meio complicado isso, porque eu vejo na prática o que acontece com muitos desses alunos bolsistas. É a história da Cinderela. Então, você tem lá a magia de 3 anos, e assim, vamos combinar que 3 anos você não consegue repor aí gaps que ficaram da sua formação acadêmica anterior, né? É muito complicado, 3 anos você não tira esse atraso. E aí é Uhum. como assim, você tá lá na carruagem, para quem não lembra da história da Cinderela, chega à meia-noite a carruagem vira abóbora. E é o que está acontecendo com muita gente bolsista de escola particular que poderia entrar pelo PPI e não sabe, achou que tudo bem, né? Faço escola particular. Tudo bem, não. O PPI obrigatoriamente tem que vir da escola pública. Se você não veio da escola pública, você não tem direito. E aí termina o colégio, esse pessoal fica perdido, né? Porque muito provavelmente não vai conseguir tirar, né? Muitas dessas pessoas não vão conseguir tirar a nota do AC pelo gap aí da formação escolar anterior. E assim, acabou a magia, né? Ô, Isso, Cláudio, deixa eu fazer. Eu estou aqui fazendo um monte claro, de perguntas, viu? Se eu estiver entrando em numa seara que não é o foco aqui, você, por favor, pode deixar, me Cecília. freie, tá? Fica tranquila. Agora, por exemplo, uma pessoa que veio de escola pública que entre numa classificação EP ou PPI que seja. Vamos pensar no EP. Se essa pessoa não acertou minimamente 72 de 90 e acertou 50 de 90, ele também está fora, né? Ele Sim, minimamente tem que acertar os 72. sim, sim. O Então, na EP verdade, é a única exatamente isso. esperança no fim do túnel de quem está no AC, que são nossas crianças de escola pública, é torcer para que esse nível que venha do público não seja um nível tão elevado, que você já explicou muito bem que não é o caso, entendeu? Sim. Porque a É, mesma não, coisa em PPI, né? Se a pessoa acertou 50 de 90, automaticamente eu entendo não, que fora, ela não não vai vai conseguir a passar. vaga. O AC vai estar na frente. Então, Agora, uma outra. Diga. não, então, a ideia é a seguinte: uma pessoa que se enquadra na categoria PPI, se ela Hum, fez 60 pontos, ela continua na disputa, porque a nota perfeito, de corte é 60 na FUVEST. perfeito, Um perfeito, ampla concorrência precisaria fazer 80 pontos, 20 pontos de perfeito. diferença, é muita Teria coisa. que fazer a partir de 80, né? E uma outra 80 ou dúvida, mais, é exato. eu sempre ouvi dizer de cota de transexual. Enfim, isso é verdade? Então, na USP não tem, na Unicamp, eu escutei uma conversa que eles aprovaram ano passado. Não sei quando que isso vai entrar em vigor, não sei se é para o próximo Não, vestibular. minha única dúvida é só para saber assim, nossos filhos, então, eles concorrem na questão do ensino público e nos pretos, pardos e indígenas que vêm do público. É isso, não tem nenhum outro agrupamento, pensando nessas É, faculdades, né? assim, tirando isso que você falou, que eu não sei quando que a Unicamp eu ouvi falar, eu sinceramente não tenho maiores informações a respeito, mas basicamente é assim, ó, é 50% ampla concorrência, 50% EP. Dentro do EP tem o PPI também, mas Perfeito, ele tem que ser de escola pública. Mas é o que eu te perfeito, falei, se você pega um aluno de escola pública bom, que consegue a nota do AC, ele tira o lugar do AC, perfeito. tá? Essa é a ideia. Tá bom, obrigada, Cláudio. Então vocês veem que as notas, né, como elas variam bastante aí, né? E É, como a questão aí do EP para o AC, é o que eu falei, para medicina na USP, eu acho que 72 é um nível muito elevado já. Mas é muito diferente 72 de 80. É o que eu falei, o 80 tá quase num ponto que não tem mais uma margem de erro. Assim, o cara errou uma coisinha lá, tá fora. É muito complicado, claro, né? perfeito. Uhum. E no Enem, que aí, né, monta a nota com a Escola Paulista de Medicina, né, que você tinha comentado,
No geral, média maior que 800 pontos para ampla concorrência. O que que Tá? é 800 pontos? É tipo 8? É, a grosso modo, sim. Quando eu vou daqui a pouquinho falar do Enem, acho que você vai entender melhor a questão, porque Tá. o Enem, a nota dele é formulada de modo diferente, um pouquinho, tá? Bom, vou seguir aqui para vocês verem. Gente, o vestibular, ele mudou muito nos últimos anos, né? Eu peguei aqui como recorte uma questão do ano que eu prestei e passei, que foi a FUVEST 91. Lembrando só que o ano do vestibular, né, é o ano que a gente entra, né? Então, quem, por exemplo, o pessoal que entrou agora, saiu semana passada, né, a lista dos aprovados aí na FUVEST, eles fizeram o FUVEST 2026 porque é o ano que eles vão se matricular, né? Que nem eu entrei na faculdade em 1991. Eu peguei aqui duas questões de matemática e acho que vai ficar muito nítida a diferença aqui das duas, né? Não só pela fonte, mas pelo formato da questão, né? Gente, olha aí, ó, questão de matemática FUVEST 91. No alto de uma torre de uma emissora de TV, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto, a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos voltarão a piscar simultaneamente? Probleminha de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, matéria do ensino fundamental de matemática, né? Uma questão que, na minha opinião, é bem simples. Sim, questão que é de se esperar que um aluno aí do Fundamental 2, né, que teve uma base aí, tire de letra essa questão. Gente, olha a questão da prova do ano passado. Assim, eu não vou nem entrar no mérito da questão da resolução, mas assim, a apresentação. É de assustar. Não é verdade? Olha só, o É. conceito de entropia. Pô, entropia eu vi na faculdade, né? Permeia diversas áreas do conhecimento, foi introduzido na teoria da informação, blá, blá, blá. O cara, Claude Shannon desenvolveu a forma de calcular a entropia de um sistema pela fórmula. Aí tem esse que parece o E, que é o somatório. Envolve log, envolve sequência, permutação. Então, assim, gente, eu não vou resolver aqui a questão, mas eu só queria mostrar para vocês como mudou o vestibular, né? E aqui acontece uma coisa muito, muito interessante. Principalmente para quem tem filho em escola particular, eu tenho certeza que vocês já devem, em algum momento ou em vários momentos, vocês deram uma espiada no até no conteúdo de prova que seus filhos fazem, etc e tal, e fala: caramba, pô, filho, na minha época, colégio era bem mais difícil. Olha que coisa interessante. O colégio, né, que para quem está aqui como pai aí, né, como eu, né, se a gente lembrar da nossa época de escola e ver o que os nossos filhos têm hoje na escola, a gente normalmente vai fazer esse comentário. Pô, na minha época a coisa era mais difícil. Recuperação, eu lembro, né, no meu colégio era uma prova no final do ano. E assim, quem ficava desesperado, porque ou ia bem, ou tirava a nota que precisava naquela prova, ou não tirava. Hoje em dia é muito comum você ter recuperação várias ao longo do ano, várias chances, né? Então, olha que coisa interessante. O colégio, ele ficou mais fraco e o vestibular ficou mais difícil. Não é uma coisa interessante isso? É uma coisa muito, muito interessante, né? Então, que eu estava falando aí agora, né? Hoje em dia, 50% das vagas de universidades públicas são reservadas a cotas. É a regra do jogo, gostemos ou não, pessoal. Isso aí é fora do nosso poder. Isso foi implementado ao longo dos anos e já está em vigor aí há alguns anos. É metade das vagas é para escola pública, tá? Junte-se a isso. A escola de hoje é mais fraca que a de antigamente. É uma percepção que muita gente tem. Não sei se vocês vão concordar comigo aí para quem tem filho. Principalmente, estou falando do Bandeirantes, que tem muita gente da comunidade do Band aí. Pô, pega aí para se os pais aí estudaram no Bandeirantes, veem o que os filhos têm hoje, vão falar: nossa, filho, sua vida é mansa, hein? Porque na minha época o negócio era bem mais apertado, né?
E em compensação, o vestibular está mais exigente com menos vagas. E o resultado disso é que, assim, eu lembro na minha época, quando eu entrei, né? Eu fiz colégio particular, não estudei no Bandeirantes, mas eu lembro muitos colegas meus da Poli, na engenharia, oriundos do Bandeirantes. Eu ouço relatos de pais aí que falando que quando saía a primeira lista da Pinheiros USP, 30, 40 alunos eram do Bandeirantes direto no terceiro ano. Hoje em dia é muito raro alguém conseguir isso direto do colégio. Por esses motivos que eu estou falando, né? Você diminuiu as vagas, a dinâmica dos colégios hoje, por vários motivos aí que daria uma palestra à parte, né? Estão mais os colégios estão mais fracos do que antigamente. Todos, né? Não é especificamente um ou outro, isso é uma coisa coletiva, né? E o vestibular está mais exigente. Então é uma conta que realmente não fecha, né? Bom, mas aí tem as faculdades particulares. Então, que, diga-se de passagem, tem muitas faculdades particulares de excelência, muito boas. Coloquei algumas aqui, né? Santa Casa, que eu acho que é acima de qualquer comentário, né? Uma faculdade super tradicional aqui de São Paulo, né? Mas aí tem a questão da mensalidade, né? R$ 11.000 por mês. O Einstein, gente, isso eu pesquisei, eu coloquei valores aproximados, tá? Mas é mais ou menos por aí. O Tá. Einstein, R$ 12.000. Medicina do ABC, que é uma ótima faculdade também, 12 mil. Medicina Jundiaí, 9.000. O Sírio-Libanês, que é um curso novo, né? Ainda não tem pessoas formadas lá, mas está aí na faixa de 13.000. E aí um pouquinho abaixo, né? Em termos assim de reconhecimento acadêmico, né? Não estou falando que é péssima, mas abaixo dessas que eu coloquei antes, coloquei também a São Camilo na faixa aí de 12.000. Então, é um investimento que não acho que, mesmo para quem tem a condição de pagar, não é um investimento assim que você faz como, vou comprar um pãozinho na padaria, tal. Eu acho que mesmo para quem tem condição, é uma coisa que não é tão tranquila. E diga-se uma outra coisa além disso, né? Tem muitas faculdades particulares ruins, né? E para quem está interessado nesse tema aí de faculdade de medicina, vocês devem lembrar aí, acho que 2 semanas atrás saiu, né, os resultados do ENAMED, que é o Exame Nacional da Medicina. Vocês devem ter acompanhado aí na imprensa, né? Faculdades com notas baixíssimas. E o que que significa isso? Alunos que não sabem o mínimo que deveriam saber. Então, assim, tem faculdade formando profissionais de baixíssima qualidade, né? Que vão sair como médicos, e aí daqui a um tempo a gente vai parar num hospital, num pronto-socorro, com pessoas que não têm um conhecimento assim mínimo aceitável para exercer a profissão de médico. E uma outra questão, para quem não sabe, o curso de medicina são 6 anos, né? Você se forma como clínico geral. E para muitos médicos, eles vão querer fazer a residência, né? Para virar um cirurgião, uma especialidade, coisa e tal. Existe um outro vestibular para residência, que é muito mais concorrido do que o vestibular normal. Então, o que, que eu vejo, que eu já vi, né, muitas vezes acontecer? Pessoa opta por uma faculdade particular ruim e fica aí 4, 5 anos fazendo cursinho para médicos formados para conseguir depois acessar uma prova de residência. Então, o cara acaba fazendo a graduação aí em 10 anos, né? Pagando uma fortuna. E outra, né? Por exemplo, faculdades como a USP, a própria Escola Paulista, que a Cecília comentou, né? O critério para residência, além de nota, é currículo. E o que eu percebo é que eles privilegiam estudantes que fizeram a graduação lá. E assim, na minha opinião, eu acho que eles não estão errados, não. Porque, pô, você formou o aluno 6 anos, né? E, pô, você conhece o cara, existe aí um certo privilégio para esses alunos que já são oriundos da própria casa. Então, muitas vezes, optar por uma particular ruim é um caminho que vai ser muito complicado.
pela própria formação e depois para residência. Sim, eu já vi pessoas que fizeram 2 cursos de medicina para conseguir uma residência razoável depois. Peraí que alguém está. A Esther aqui falou, tô lendo aqui o seu chat. Sim, Esther, foi assustador mesmo. E eu vi outro dia, estava vendo no Instagram, não sei o quanto isso é verdade, mas assim, eu não duvido, tá? De um cara lá perguntando para estudantes de medicina, por exemplo, uma pancreatite, uma inflamação no intestino. Cara, como assim? Pancreatite? Coisas muito básicas o pessoal não está sabendo, né? Eu não sei, não dá para a gente confirmar porque é coisa do Instagram, mas assim, eu não duvido que isso seja verdade, né? Muito. Exato, Esther. Média nota 1 é assim, é sofrível, né? O 4 e 5 são notas de excelência, o pessoal tirando um na prova, né? Então, é muito complicado esse cenário, né? Bom, então, vestibular, essa é a realidade. Fala um pouquinho agora do Enem, né? Que um dos acessos é o SISU, que é pelo Enem. Então, o Enem, para quem não sabe, ele surgiu em 1998 com a intenção de avaliar o ensino médio do Brasil. E aos poucos, ele acabou se tornando o maior vestibular do Brasil. Hoje em dia é disparado o maior vestibular, então todas as universidades federais, elas usam o Enem como acesso, ou unicamente o Enem, ou uma parte, né, como do Enem, que é o que eu expliquei para a Cecília com relação à Escola Paulista de Medicina, né? Ela usa uma parte da nota do Enem e mais um vestibular complementar, mas todas as federais hoje usam o Enem, e você também pode entrar nas estaduais pelo Enem, né? Então, você tem aí o Enem USP, o Enem Unicamp, processos à parte aí para as públicas de São Paulo pelo Enem, tá? E E as além disso, particulares, Cláudio? oi, Cecília, pode falar. E as particulares é pelo Enem? Então, algumas particulares usam o Enem, tá? Mas, assim, eu vou te falar, o que eu me lembro é que as particulares que usam o Enem não são as de ponta. Tipo Santa Casa e Einstein, não, Não, não é é o pelo Enem. vestibular deles, exato. É vestibular próprio, né? Vestibular deles. Normalmente, particulares que usam o Enem não são normalmente as tops, são as que estão mais para baixo, assim. E às Tá. vezes dão até bolsa pelo Enem. E tem até a ideia, não sei se vocês já ouviram falar do ProUni, né? Que é um programa do governo federal que dá bolsa em escola particular pela nota que o aluno tira do Enem. Só que o ProUni também, ele atende só um certo perfil de aluno que não tem condição econômica, então você tem que comprovar tudo isso, então tem uma série de restrições aí também, tá? Me tira uma dúvida rápida, Cláudio. Claro, Por exemplo, uma pessoa que quer fazer USP pode entrar por Enem e por vestibular que não é Enem, certo? pelo vestibular da USP, que é a FUVEST, Isso. ele pode se inscrever, uma inscrição chamada Enem USP, que ele se cadastra por lá também. Ou seja, Enem USP ou FUVEST, certo? Exato, sim. Aí a pessoa pode fazer os dois. Pode, porque são coisas independentes. Eu já vou te dar um dado da minha experiência. Isso que eu fico na dúvida como é que funciona, sabe? Porque, por exemplo, você faz o Enem, aí você tirou uma determinada nota. Aí você não sabe se você vai entrar, porque você sabe que é 50% das vagas, só que você tem direito, você não sabe como é que foi a nota dos outros. Aí você faz FUVEST. Como é que funciona esse processo? Isso para mim é muito confuso, Ó, porque então, deixa eu te explicar. É assim, na verdade são provas independentes, então você vai participar pelos dois, pelo Enem e pela FUVEST. A minha experiência, ela mostra o seguinte: cursos disputados da USP, entrar pelo Enem é mais difícil do que entrar pela FUVEST, sabia? As é notas que mesmo. eles colocam no Enem USP geralmente são proporcionalmente mais altas do que pela FUVEST. Então, mas vamos Uhum. supor, por exemplo, que o aluno ele vá muito bem no Enem e não tão bem na FUVEST. Ele vai ser aprovado
pelo Enem USP, vai ser chamado pelo Enem USP. Porque, na verdade, esse universo de vagas, Cecília, ele já está todo dividido. Então, dos 50% tem tantas para via FUVEST, uma parte é via Enem USP, então já é tudo meio que divididinho, sabe? O Eu que vai. sei, mas, por exemplo, vamos supor que a classificação de notas, de uma forma geral, não tenha sido lá essas coisas. Então, de repente, uma determinada pessoa não tirou aquela nota que ela queria ou que ela precisava, mas considerando todo o resto, ela tem possibilidade de entrar. Sim. Mas assim, ela está concorrendo com pessoas que fizeram FUVEST também. Então, como é que você sabe se você vai entrar ou não vai entrar? Você tem uma lista de Na aprovação? verdade, o vestibular da FUVEST, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas já tem tudo dividido quantas vagas para cada modalidade. Então, é o que eu te falei, o pessoal de particular tem um total de 50% das vagas, só que desses 50%, uma parte é pela FUVEST, uma parte é pelo Enem USP. Eu sei, não, isso tudo bem, mas eu digo o seguinte: uma determinada pessoa vai lá e faz Enem USP e faz FUVEST. Você concorda que existe uma interseção de várias pessoas nesses Sim, sim, dois sim, sim, vestibulares? sim. E aí, como é que a pessoa sabe se ela vai ter chance de entrar em um ou em outro, porque você não sabe o que que aquela outra pessoa que você está concorrendo está escolhendo, entendeu? Então, Já, eu acho que eu entendi a sua pergunta. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Quer ver? Deixa eu tentar te dar um exemplo prático. os resultados saem de forma concomitante? É no mesmo Não, momento? não. A FUVEST, ela aprovou a lista da FUVEST. O Enem USP é uma lista separada. Tá bom. Então, assim, Aí, por exemplo, aí vamos supor, saiu a lista da FUVEST. Então, ela diz a relação das pessoas que já pelo entraram. Só que critério essas delas, são pessoas aprovados. são Tá, aprovadas. Só que essas pessoas podem ter prestado vestibulares de outras faculdades públicas. podem. Aí ela vai, aquela pessoa vai e aceita, porque não tem o resultado das outras ainda. Só que depois essa mesma pessoa que já aceitou pode desistir e escolher Pode, uma outra. ela pode se matricular, cancelar, ela pode, que eu já vi acontecer muito, ela pode nem se matricular, ela passa, mas ela não quer E fazer aí sai uma aquela. segunda lista da FUVEST? Isso aí, o que que acontece? As pessoas que desistem da matrícula ou não fazem, vai andando para frente a lista. E, por exemplo, tem gente que é aprovado pela FUVEST e pela Enem USP. Mas aí Pois é. eles já detectam no sistema, ó, e aparece assim, tá? O aluno tal foi aprovado pelo Enem USP, mas como ele também foi aprovado pela FUVEST, ele não está na lista agora. Aparece exatamente assim Ele não está na lista de qual, você diz? Não, porque se ele passar pelos dois critérios, vai valer o primeiro que ele passou. E aí o Entendi. segundo, eles vão identificar, falou, pô, mas esse aluno ele já foi aprovado, sei lá, pela FUVEST. Então, vai sair, ó, o aluno tal, ele também foi aprovado pelo Enem USP, por nota. Mas Mas aí ele como ele nem também foi entra. aprovado pela Ok, FUVEST, ele não tá nessa. Sai um comentário lá, entendeu? entendi. Para ele Tá, não entrar duas vezes, porque aí não teria sentido isso, claro. tá? O Enem, ele também seleciona para algumas universidades internacionais, tá? Muitas universidades de Portugal, algumas até dos Estados Unidos, da Europa, mas assim, normalmente mais para curso na área de humanidades, tá? A medicina, eu não me recordo do Enem valer para algum aí. Não, não é uma certeza absoluta isso, mas assim, preciso confirmar depois, tá? Pelo menos até pouco tempo atrás não tinha medicina nessas universidades internacionais. Bom, Ótimo. falar um pouquinho do Enem, porque não é todo mundo que sabe como que funciona o Enem, né? O Enem, ele tem uma prova objetiva, que são testes, né? Divididos em 2 dias. O Enem, o primeiro dia, são 90 testes que você faz. Primeiro dia, você faz prova de linguagens e códigos. Para quem não sabe, né? O que que é linguagens e códigos? Português, inglês ou espanhol. Uma dica: escolha inglês. Ah, mas eu sou melhor de espanhol. A prova de espanhol,
isso é dito por quem é professor, tá? De espanhol e inglês. Ela normalmente tem um nível bem mais alto que a prova de inglês, tá? Prova de espanhol, mesmo para quem sabe espanhol, é uma prova que normalmente é mais difícil que a prova de inglês. A prova de inglês do Enem é uma prova bem tranquila. Só não é recomendado se a pessoa realmente não tem base assim nenhuma de inglês, né? Mas no geral a dica é faça a prova de inglês, tá? Pode cair também educação física nesse dia de linguagens e códigos, né? E o que que é educação física, né? Uma coisa que para os mais velhos é meio estranha. Ele pode colocar uma questão com matemática de educação física, de um exercício, de uma coisa assim, com alguma coisa ligada a isso. Então, isso é a prova de linguagens e códigos, tá? Parte de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, toda essa parte aí. E nesse primeiro dia, você também tem a famosa redação do Enem, tá? Então, no primeiro dia, olha aí, ó, 5 horas e meia de prova. Uma prova extenuante, massacrante. Gente, quando nós está, ó, para os pais aqui, né? Quando a gente estava no colégio, vocês têm lembrança de você ficar 5 horas e meia com o bumbum sentado fazendo prova? Não é simples o negócio, hein? Segundo dia, você tem as ciências da natureza, que é física, química, biologia e matemática. 45 questões de matemática. Nossa, até eu que sou professor de matemática, quando eu faço essa prova do Enem, eu falo, não acaba essa prova nunca. Né? 45 questões. E as outras 45 divididas em biologia, física e química. A nota final é composta 20% a grosso modo, de peso para cada área, né? Então, 20% a nota na redação, 20% linguagens, 20% humanas, 20% natureza, 20% matemática para dar o 100%. E agora uma coisa que eu sei que não é todo mundo que sabe. O Enem, ele trabalha com um sistema de notas chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. Para vocês entenderem, existem dois sistemas de nota. O que a gente está mais acostumado, a gente chama de modelo clássico. O que que é o modelo clássico? Eu vou usar esse slide aqui para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui a Amanda e o Pedro, tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Vocês estão vendo que a Amanda e o Pedro fizeram uma prova de 10 questões, né? O xizinho são as questões que eles erraram, o verdinho são as questões que eles acertaram. A Amanda, de 10 questões, acertou 5. O Pedro, de 10 questões, acertou 5. Se essa prova ela fosse corrigida pelo modelo clássico, a nota da Amanda e a nota do Pedro seria a mesma. Tiraram 5 de 10. Tudo bem? Muitos vestibulares seguem o modelo clássico. FUVEST, Unicamp, segue o modelo clássico. Então, número de acertos que você teve lá. Gente, o Enem é diferente. O Enem, ele usa esse modelo chamado TRI, né? Teoria de resposta ao item. Ó, o TRI é um modelo matemático muito complexo. Eu vou explicar a parte que interessa para vocês. É assim. Quando a prova do Enem é feita, as questões do Enem, elas são previamente testadas. E eu não sei se vocês vão se lembrar, no último Enem, teve aí um escândalozinho, né? De vazamento de questões testadas. Vocês ouviram falar essa conversa ou não? Sim. Então, isso é normal, elas são testadas por um grupo. Estatisticamente, como o Enem é uma prova, né, enorme, não tem problema se fosse feito do modo correto, você testar, porque os alunos, eles não vão ter ideia, é um grupo muito, e assim, eles tomam muito cuidado com isso. Então, as questões do Enem, olha só, elas são previamente testadas e elas, de acordo com os resultados desses testes prévios, eles colocam as questões no que eles chamam de régua do Enem. Então, por exemplo, cada questão tem uma determinada pontuação. Então, vocês estão vendo que tem aqui como se fosse, né, uma régua, né? Questão que estaria na casa do 200, do 300, do 400, do 500.
Das mais fáceis para as mais difíceis. Até aí tá claro para todo mundo que o Enem ele pré-testa as questões e classifica como das mais fáceis para as mais difíceis? Tudo bem? Tudo bem. Pois bem, como que funciona o TRI? O TRI, ele parte de um conceito que é o conceito de coerência pedagógica. O que que significa coerência pedagógica? Vamos pegar a Amanda e vamos pegar o Pedro. Gente, olha a Amanda. A Amanda, ela acertou a questão mais fácil, ok? Ela errou a segunda mais fácil, mas depois ela acertou as quatro questões. Então, a Amanda, ela, vamos dizer assim, ela tem uma coerência pedagógica maior do que o Pedro. Porque, assim, a gente olhando para o comportamento aqui da Amanda, dá para perceber que ela tem um nível de matemática que vai aí até o 600. Porque nenhuma dos 600 que passou dos 600 ela acertou depois. Agora, gente, olha o Pedro. O Pedro me acerta a questão mais fácil, me erra as quatro mais fáceis seguintes e me acerta as três mais difíceis. Vocês concordam que isso é uma coisa que não tem muita lógica? É como se ele tivesse chutado e acertado. Exatamente, Cecília. Aí você pegou o ponto. Como que o sistema interpreta isso? Pô, como que uma pessoa erra a coisa básica e acerta a coisa difícil? Mas isso É é um muito subjetivo, né? Eu Porque concordo, se não esse que é foi o grande ponto do Enem. sacanagem, Porque assim, pode acontecer do Pedro ser um excelente aluno e ter errado de bobeira essas questões que ele errou? Claro que pode. Cecília, conseguir ideia pela quantidade de questão. aí você tocou no ponto que é o ponto principal da estratégia do Enem. Não pode errar bobeira. Errou bobeira, o sistema vai olhar para você como você é um cara que é um chutador de questões, você não é um cara que está resolvendo. Entendi. Então, eu concordo que, assim, esse resultado que o Pedro tirou aqui, ele pode ser realmente de um chutador, mas ele pode ser também de um aluno que faltou atenção. Ele bobeou lá, ele sabia fazer as questões, mas ele bobeou, errou. E olha o que acontece com a nota dele comparado com a da Amanda. Cai. Então, no dia do Enem, eles são amigos. Amanda, quantas você fez? Ah, eu acertei cinco. O Pedro, também acertei cinco. Quando o Enem divulga os resultados, nota da Amanda, 480. Lembra lá que eu falei nota 800? É essa Lembro. nota final do Enem. O Pedro, a nota do TRI dele despenca. Por quê? Porque ele errou questão fácil. Entendi. Então, no Enem, é mais importante você acertar as fáceis do que querer acertar as difíceis. Você consegue uma nota mais sólida passeando aqui nesse terreno mais para baixo do que querer acertar uma difícil e errar fácil, a sua nota ela despenca. O que eu já vi de aluno que estava com uma expectativa quando sai o Enem, a nota, o cara fala, nossa, que nota péssima que eu tirei por causa disso aqui, ó. Entendi. Agora, ô Cláudio, deixa eu tirar uma dúvida aqui um pouco anterior ao que você comentou. Para quem faz medicina, os pesos são iguais por matéria? Então, para quem faz medicina, na verdade, Cecília, não só medicina, mas qualquer faculdade, é assim. O Enem, ele demora um tempo para sair o resultado, ele divulga o resultado. Aí você vai e se inscreve no SISU. E no SISU, você pode se inscrever em qualquer faculdade federal. E aí, o que vai acontecer? Agora eu fiquei confusa. Cada SISU faculdade também. tem o seu critério de pesos. Ah, Então, isso, inclusive, é uma estratégia para quando o aluno vai se inscrever. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vai. Quer ver? Eu vou mudar para o próximo slide, que acho que vai fazer mais sentido aqui. ah, Você vai ter a sua nota de ciências humanas, sua nota de natureza, de linguagens, de matemática e redação. A tá. única nota que é possível tirar 1000 é a redação. Isso é Uhum, por causa da fórmula do TRI, que é complexa. Não vale a pena que eu explicar o tá. porquê, mas assim, não dá para tirar 1000 em nenhuma matéria a não ser redação. Uhum, Então, vamos pegar, por exemplo, um aluno que a nota maior dele foi matemática. O que ele deve procurar no SISU que ele vai ter mais chance de passar? Aquelas faculdades que vão dar o peso maior para
matemática. Então, Ai, pela Cláudio, sua não nota, sei se eu você tô vai conseguindo. entrar em cada faculdade, tem lá, para a faculdade A, os pesos são tal, tal e tal, né? E aí, pela Uhum. sua nota, você já vai meio que montar e falar, putz, para essa daqui eu não tenho muita chance, porque o peso maior é para minha matéria pior. Entendi. Então, na verdade, o Enem não tem uma distribuição de peso. Enem, os pesos são igualitários. Agora, Isso, para onde você vai aplicar é que vai exato. depender. O Só que SISU, quando você entra, agora, eu fiquei só com uma dúvida. O que é o SISU diferente do Enem? É isso que me confundi é agora, o assim, SISU. assim, ó, Cecília, o Enem é a prova, é o Tá, exame. O SISU é o processo seletivo que usa o Enem como referência. O perfeito. SISU é assim: durante uma semana, abre lá um site do governo federal que você vai se inscrevendo. Então, você fez o Enem, você abre lá, eu posso me inscrever em qualquer faculdade federal do Brasil. Para E concorrer, para concorrer. E o que, que é legal? Que é uma coisa legal que acontece. Normalmente eles abrem durante uma semana. Então você vai lá, se inscreveu, tá? pode E escrever em aí várias. você tem direito, você consegue se inscrever em duas, tá? O SISU ele permite duas. Quando termina o dia, no dia seguinte, quando você acessa, por exemplo, abriu na segunda, tá? Você acessa na terça-feira, aparece a sua classificação. Então, por exemplo, na terça, ó, se continuar do jeito que tá, você estaria aprovada. Pô, que legal. Ou então aparece lá, olha, Cecília, do jeito que está, você está na posição 18.512, ou seja, muda porque aquele curso lá você não vai passar. Você entendeu? Então é legal porque te dá a chance de você meio que já ver o que você tem chance e o que você não tem. É porque você não sabe qual vai ser sua classificação, porque você não sabe os demais, né? Mas eles te dão parcial ao longo do dia, ao longo de cada dia, não durante o dia, mas final do dia, no dia seguinte sai uma parcial. Então você já tem uma ideia de se eu tenho chance, se eu tô perto, se eu... Tudo bem? Ô, Cláudio, Oi, posso tirar uma dúvida também? oi, quem tá falando é a Então, quer Carla? dizer, essa é a Carla, tudo Oi, bem? Carla, tudo bem? Diga. Então assim, se inscrever para o SISU é uma estratégia, não é? Então, só, eu tenho o sonho de estudar na Federal de Minas, sei lá. Então, você tem que ver, assim, você tem que usar uma estratégia, e não só se inscrever. É isso, Perfeito. né? Sim. E o que eu estou justamente Nossa, comentando eu não sabia disso. é que um ponto, Carla, que impacta na estratégia é você pegar suas notas, ver o que você tem a nota maior e procurar faculdades que valorizem isso. Então, por exemplo, se a minha nota maior for matemática e eu quero medicina, eu não vou pegar uma faculdade que, sei lá, tá dando peso 5 para a natureza e 3 para a matemática, porque a minha chance vai ser muito pequena. Então é Mas totalmente tem uma, estratégico. mas tem uma variação muito grande, assim, entre as faculdades? Tem, tem sim. Ah, que interessante, eu não Tem, fazia ideia disso. tem sim, tem. Mas E ó, obrigada, eu vou deu para entender. eu posso contar uma coisa meio sórdida para vocês? Olha o ponto que chega o negócio. O Sisu ele abre duas vezes no ano, né? Ele abre a maior edição que é começo do ano e ele abre também no meio do ano com bem menos vagas. Sabe o que que eu escutei que acontece? Algumas faculdades, por exemplo, de medicina, pessoas que já passaram se inscrevem novamente no Sisu. E qual é o resultado disso? A nota de corte que fica nas parciais fica super alta. Só que quando chega no último dia, porque o último dia aí não tem mais parcial, aí é o resultado final, vocês concordam comigo? O que que eles fazem? Eles combinam e retiram as inscrições para favorecer amigos conhecidos. Peraí, Vocês- por que que o SISU abre no meio do ano? Para quê? Não entendi. Tem porque tem algum, vestibular e não assim, tem Enem Cecília, no meio do ano.
tem algumas faculdades que tem mais de que tem processo seletivo tanto em janeiro como também em julho. Não são todas, são poucas, tá? Mas tem Porque o também. SISU não é só Enem, é isso. Então, o SISU, ele usa o Enem. Somente o Enem. Isto. Ele é Mas o eu tenho Enem no meio do ano? Não, mas aí usa o que você fez no ano anterior. Então, o seu Enem, ele vale para o começo do ano e para o meio do ano. Então, se eu fiz a prova do Enem lá no final do ano, né? No final de 2025, eu fiz lá a minha prova do Enem, Você entrei no poderia usar processo via agora, e se você SISU. não conseguiu, você pode usar no meio do ano, vai abrir uma segunda chance também. Tá, mas vamos supor, eu entrei na faculdade via SISU em março do ano que vem. Aí, quando for em junho do ano que vem, eu posso entrar no SISU mesmo já cursando uma faculdade? Não. Você pode se inscrever. Para poder guardar a vaga para um amigo? É isso que eu não entendi. Isso, assim, não é que você vai guardar com certeza, mas eu já vi pessoas comentando que fazem isso. Porque se você parar para pensar, quem já entrou é porque está com nota alta. E aí a pessoa Perfeito. entra lá e fala: Nossa, tá muito alta essa nota, eu não vou ter chance. Só que no último dia, esse pessoal que passou tira a inscrição. Que absurdo. Você acredita? O ser humano é um capítulo à parte, né? Eu tô falando que como eu trabalho com isso há muito tempo, o pessoal, os alunos comentam isso. Professor, É que, você na não verdade, sabe. quem já está cursando uma faculdade não poderia entrar com uma nota E não tem que foi sentido, porque ele usada para já essa tá. faculdade que está cursando, entendeu? Mas ele pode se inscrever. E ele joga a nota. E aí, para as pessoas que estão vendo de fora, que não tem noção, fala, pô, a nota tá alta. Só que no último dia, claro que eles não vão manter a inscrição porque não tem sentido, né? Entendi. Ô, Cláudio, me tira uma dúvida. Se eu fiz um vestibular do Enem lá no final desse ano, eu entrei no SISU lá enfim, em janeiro, vamos supor que seja janeiro. Não consegui entrar. Tá. Não consegui, perdi todos os vestibulares, enfim. Aí no meio do ano o SISU abre de novo, mas eu não Abre tive de ainda novo. um novo Enem, ok? Eu Na não tive, verdade, você mas vai eu usar posso a usar nota essa do minha nota Enem e você tem uma outra do chance. ano anterior. Isso. Exato. Mas as faculdades abrem novas vagas no meio do ano? Então, é bem menos, muito menos, mas algumas abrem vagas, porque tem faculdade que a turma é de 6 em 6 meses que abre. Por exemplo, a USP não, a USP abre, ela só tem turma no começo do ano, né? Mas tem faculdade que abre de 6 em 6. Mas é uma quantidade bem menor, Perfeito. tá bom? Tá. Bom, vou seguir aqui. Tem uma terceira forma de acesso, viu? Fora vestibular e fora SISU, que é por Olimpíadas Científicas. E como eu falei no começo lá dessa conversa, eu trabalhei muito tempo com Olimpíada. Então, já faz uns anos aí que abriram vagas por, assim, mérito em Olimpíada Científica. Mas, assim, eu já vou dar uma má notícia para vocês. Para você conseguir entrar num curso concorrido como medicina por Olimpíadas Científicas, tem que ser um cara que se destaca muito, mais, muito, mais, muito mesmo. No geral, para você ter chance de conseguir entrar pelo seu histórico em Olimpíada, você tem que ter ganho uma premiação numa Olimpíada internacional, que é muito difícil. Eu diria que é muito mais difícil até que o vestibular. Então, um cara que, por exemplo, ganhou uma medalha numa Olimpíada Internacional de Física, esse cara ele se inscreve em medicina e passa direto, não precisa fazer prova nenhuma. Só que é muito difícil. Podem acreditar que esse é o caminho mais difícil. E outra, o caminho para uma pessoa ter destaque em Olimpíada normalmente, ó, aqui dá para fazer uma analogia com a própria Olimpíada de Esporte. Você vê as pessoas que são medalhistas olímpicas, é muito raro elas terem começado tarde. Geralmente você vai ver lá ginástica olímpica, a menina desde 4, 5 anos está lá treinando e num nível assim, profissional desde muito cedo. Então, é uma porta, né? Mas é uma porta disparado aqui é a mais difícil, tá?
Mas fica a dica, eu acho que Olimpíada, mesmo que você não tenha destaque para não precisar fazer um vestibular, eu vejo como uma coisa assim extremamente positiva que gera um diferencial gigante para o aluno. Então, para quem tem a chance de participar de qualquer Olimpíada, especialmente aí de exatas, eu acho que ajuda muito, né, no estudo no geral aí, tá? Mas realmente é uma porta muito difícil de entrada. Bom, e aí nós chegamos nas estratégias, né? Quais são então as estratégias mais eficientes para conseguir aprovação? Eu dividi aqui em duas categorias pelo vestibular. Bom, algumas estratégias. Gente, primeira, aulas particulares de redação. Ó, mesmo para quem faz colégio bom particular, redação é uma coisa que tem que ser preparada individualmente. Eu não conheço esquema coletivo que funcione de forma adequada. Então, eu recomendo, pela minha experiência, pelo que eu vejo, fortemente aula particular de redação, tá? E Porque você recomenda alguém? Oi? E você recomenda alguém? Ah, eu tenho alguns professores até que deram aula para os meus filhos, eu posso passar depois alguma recomendação, mas tem muitos professores bons aí no mercado, mas assim, eu acho muito importante ser um trabalho individual, esse daí, tá? Não vou falar para vocês que todo mundo, mas assim, a minha experiência mostra que isso é uma coisa muito impactante, né? Segundo ponto, que eu acho fundamental aí no processo do vestibular, entender que o vestibulando, dentro do processo do vestibular, eu costumo fazer uma analogia do estudante como sendo um elétron que orbita um átomo. E essa ideia está explicada num e-book que eu escrevi, que para quem não tem acesso a ele, eu vou dar gratuitamente. Daqui a pouquinho eu já vou passar o link para vocês baixarem aí e darem uma olhadinha. Eu vou explicar um pouquinho essa ideia das camadas, que para mim faz muito sentido, tá? E o que eu vejo é que a maioria dos vestibulandos estuda errado por não perceber essa questão das camadas. Então, o que é a ideia das camadas? É assim: os estudantes, eu consigo dividi-los em, cinco camadas, que é o que está escrito aqui. Então, vou falar aqui, eu estou usando a mesma nomenclatura das camadas da química, né? Mas só para vocês saberem aí. A primeira camada, que eu chamo de camada K, né? Adquirindo os fundamentos. Então, o que acontece? Às vezes você pega uma pessoa que está prestando vestibular e essa pessoa ela tem dificuldades em interpretação de texto e em matemática básica. Gente, isso não é demérito nenhum, acontece, né? A gente sabe que o sistema escolar do Brasil é super falho. Mas o ponto aqui é o seguinte: enquanto a pessoa não adquirir uma base boa de interpretação de texto e matemática básica, nada vai acontecer na vida dela. Gente, a matemática básica é a matemática do ensino fundamental. Ela é básica não no sentido de ser fácil, ela é básica no sentido dela ser base, tá? Uma pessoa que não tem uma formação boa em matemática básica, chega no ensino médio, ela vai mal em física, vai mal em química e na própria matemática do médio. Interpretação de texto é mais grave ainda, porque a pessoa vai mal em todas. Então, assim, se a pessoa ela perceber que a questão aí com ela é a essa parte, ela não tem que ter vergonha, ela tem que ir lá falando, não, eu preciso realmente focar nisso, né? Aí nós vamos para a camada L, que é explorando o básico do ensino médio. Então, uma dica, para quem está aí com filhos, né, estudantes no primeiro, segundo ano, a prioridade que vocês devem ter com seus filhos é que eles conheçam toda a matéria do vestibular. Gente, não adianta querer aprofundar matéria com um aluno que não tem o conhecimento geral da matéria. Porque vocês lembram que eu mostrei a questão do ano que caiu nesse último ano? As questões hoje em dia, elas misturam matérias. Então não adianta você querer, eu vou treinar questão de vestibular.
ou então vou querer me aprofundar num tema. Se você ainda não viu o todo da matéria, mesmo que superficialmente, não adianta. Então, a prioridade para quem está aí, primeiro, segundo ano, é o mais cedo possível tenha contato com toda a matéria, mesmo que seja de uma forma rasa, tá? Aí você tem a camada M, que é o aluno que já viu o conteúdo todo, aí ele começa a identificar as matérias que ele tem mais dificuldade, e aí sim ele começa a aprofundar. Claro, depende do curso que ele quer prestar, mas não adianta, é uma má estratégia aprofundar sem antes conhecer a matéria toda. Depois da camada M, treinar questões objetivas, treinar testes. E por fim, treinar questões escritas, dissertativas. E aqui um comentário, não sei se vocês já pararam para pensar na vida. A prova teste, ela tem uma dinâmica completamente diferente da prova escrita. A prova teste, você não precisa ser um expert. A prova teste é muito mais importante você saber o que não é do que saber o que é. Porque eu tenho que achar alternativa. Então, eu tenho 5 alternativas, eu eliminei 4, mesmo que eu não tenha certeza, eu sei a alternativa que eu tenho que responder. Já a prova dissertativa, aí é outra conversa, aí você tem que mostrar conhecimento. E, por exemplo, agora que saiu o resultado, né? Eu percebo nitidamente alunos meus que têm energia para a camada N, mas a energia deles acabou. Eles não passaram porque eles foram mal nas dissertativas. Então, assim, eles conseguiram chegar no N. Na hora da prova da segunda fase, acabou. Acabou o gás, acabou a energia. Então, é muito importante você, na sua preparação, estabelecer uma estratégia para você saber em que camada você está e fazer a estratégia mais adequada para cada camada. Então, pegar um aluno de primeiro ano do médio e querer dar questão da segunda fase da FUVEST, eu não acho uma coisa que vai ter uma eficácia. Então, é você seguir os passos aí de cada camada que você tem. Então, e priorizar o aluno conhecer todo o terreno. É o mais importante aí do negócio, tá? Como eu acabei de falar para vocês, né? É mais eficiente você passar várias vezes por um assunto do que querer, numa única vez, você querer. Não, eu vou estudar uma vez e vou aprender tudo. Isso não é verdade, tá? O que eu falei também, muito comum nas provas atuais, misturar conteúdo. Se o cara não conhece todo o conteúdo, vai ferrar se ele não viu, né? E então, conhecer o conteúdo total tem que ser a prioridade do estudante. Eu quero mostrar para vocês aqui uma curva. Eu não vou entrar muito no mérito da questão dos números aqui, porque eu acho que os números são discutíveis, tá? Mas a análise, vamos dizer assim, qualitativa da curva é legal. Essa curva é o que a gente chama de curva de esquecimento. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona. Nunca estudei um assunto. Estudei, cheguei num ponto. O que que acontece à medida que passa o tempo? Vocês estão vendo o meu cursorzinho mexer aí, né? A minha retenção daquele conteúdo vai diminuindo. E olha como diminui rápido quando você vê a coisa pela primeira vez. Aí você vê o assunto pela segunda vez. O que que acontece quando você vê pela segunda vez? Você, pum, sobe. Só que olha que interessante, pessoal. O que que acontece com a minha curva quando eu tô vendo pela segunda vez? Ela também vai cair. Só que vocês estão percebendo que ela vai cair mais suavemente do que a primeira? A primeira ela despenca, a segunda ela cai muito mais suave. Aí eu vejo pela terceira vez, pum, revisão. O que que acontece com o meu esquecimento? Ó, e a tendência é que ela fique quase como uma curva horizontal, que é a curva dos professores, né? Eu costumo brincar assim, pô, pessoal, por que que o professor sabe a matéria? Porque ele vê a matéria toda hora, caramba. Ó, eu mesmo como professor, tem assuntos que faz muito tempo que eu não dou aula, que se eu tiver que dar aula, eu vou ter que olhar com muita atenção. Tem assunto que, se vocês pedirem para eu dar aula agora, eu dou, porque está muito fresco na cabeça. De tanto que eu vi e vi recentemente. Então, é muito importante passar várias vezes o conteúdo.
Essa é uma estratégia muito eficaz, mesmo que você não aprofunde, tá? Passar várias vezes é mais eficiente do que querer numa única vez resolver o problema com as coisas, tá certo? A questão do Enem, né? Estratégias para o Enem. De novo, a aula particular, a redação do Enem é diferente da redação da FUVEST. Redação tem que ser trabalhada de modo individual. Minha sugestão, tá? E o que eu tinha falado para vocês, no Enem, uma coisa que afunda a sua nota é você errar coisas básicas. Só que você, na verdade, não vai saber o que que é básico a princípio. Não tem a placa lá, ó, essa questão é básica. Mas o aluno que estuda, ele vai começar a ter essa percepção. Então, o Enem tem que ter muita atenção na prova, né? Muita atenção mesmo. Errar uma fácil pode despencar o seu TRI. Uma outra coisa, a prova de ciências da natureza, ela tá ficando muito parecida, FUVEST, com o Enem, tá? Mas, por exemplo, a prova de matemática, ela é completamente diferente do Enem e da FUVEST. Então, se o seu foco é Enem, você tem que estudar de um jeito matemática. Se o foco é FUVEST ou Unicamp, é um outro foco, tá? É diferente como. Diferente, Cecília, até na questão do conteúdo. Ah, por exemplo, a prova de matemática do Enem tem conteúdos que não fazem parte do programa. Por exemplo, normalmente conteúdos bem difíceis que são vistos no terceiro ano do médio, números complexos, polinômios, nunca caíram, não fazem parte do conteúdo do Enem. Na FUVEST pode cair. E mesmo quando você pega conteúdos comuns, no geral, Cecília, as questões do Enem, elas têm um grau de facilidade maior. Porém, em contrapartida, é uma prova muito cansativa. É o que eu te falei, são 45 questões. Então, o aluno ele precisa ter, além do conhecimento, resistência física. Porque 45 questões, chega uma hora que o cara erra bobeira porque ele tá cansado, ele tá, nossa, não aguento mais. Ó, eu que sou As professor de provas, matemática, eu faço essa prova, eu fico assim, meu, não acaba essa prova nunca. a prova da FUVEST, ela é menor? Ela tem 10 questões só de matemática, ela tem 90 no total, né? O Enem, ele tem 90 em cada dia, são 180 questões. Só que matemática são 45, é um quarto das questões do Enem, né? E não costumam ser questões assim tão difíceis. E geralmente FUVEST são quantas de matemática? Em média, 10 questões, 9, 10 questões, tá? Tem FUVEST menos normalmente questões tem e uma mais distribuição. complexas. Oi? Menos questões, porém mais complexas. Então, a FUVEST, você vê aquela que eu mostrei agora há pouco, né? Isso. Então, não vou dizer para você que todas da FUVEST são assim, mas são provas matemáticas, são muito diferentes as provas. Já Ah, ciências da natureza, já são provas bem, estão ficando, não eram, tá? Mas nos últimos anos elas estão ficando muito parecidas para a FUVEST e para o Enem. E é uma má notícia, porque a prova de ciências da natureza tem sido a prova mais difícil para os estudantes. É uma prova muito desafiadora. Pesada a prova de natureza, viu? Química, biologia e física tem caído muito conteúdo. Atualmente é meio que o pesadelo do povo aí, viu? Bom, ótimo. aqui eu vou fazer um resumo, né, dos 12 passos, né, que está no meu e-book, que eu, para quem ainda não tem, eu vou colocar o link para vocês baixarem gratuitamente. O, o esquema que eu fiz, né, de 12 passos para o sucesso no vestibular. Primeiro passo, saber onde você está, que é você se identificar nas camadas. Segundo, saber onde quer chegar, o que você vai prestar e a partir daí montar a estratégia. Terceiro passo, elaborar um plano de estudos inteligente. Quarto passo, monitorar o tempo todo o estudo. Tudo que você puder fazer monitorado é útil. Quando você diz Quinto, monitorar, é monitorar o tempo? monitorar o tempo também. O tempo é o quinto, mas monitorar, Cecília, é você ter noção da porcentagem que você está acertando nos seus estudos. Sabe? Você ter essa métrica sempre. Pô, eu tô tirando tantos por cento de acerto.
Quer ver um exemplo? Quando você faz um simulado, tem muita gente que não para pensar nisso. Tem gente que o rendimento é super bom no começo e no final é uma lástima. E tem gente que começa devagar e no final vai melhor. Por quê? Porque quando você monitora, você consegue saber os seus pontos fortes e fracos de tudo, né? Então, por exemplo, caramba, olha que interessante. Estou percebendo que todas as questões que eu fiz no começo da prova eu errei. Então, criar uma estratégia para você entrar mais ligado no vestibular, sabe? Porque se você não monitora, você não tem noção. É que nem o médico. Se o médico não tem o resultado dos exames na mão, como é que ele vai prescrever? Como é que ele vai fazer o diagnóstico dele? Então, o monitoramento, quanto mais coisa você tiver de informação, é como se você estivesse fazendo mais exame para o médico conseguir dar um diagnóstico melhor, você entendeu? De se autoavaliar, né? Isso, e ter noção, né, de como tá indo. Essa prova eu fui bem porque, pô, briguei lá o aluno, briguei com a minha namorada na véspera. Olha como impacta isso. Ou não impacta. Os seres humanos, eles são individuais, são únicos, são diferentes, né? Questão da gerenciamento do tempo que você falou. Uhum. Sexto passo, resolver prova e simulado, fundamental. E no meu e-book, uma coisa que eu acho que, pelo menos que eu conheço, eu sou a única pessoa que pensa assim. Para mim, simulado sempre tem que ser de todo o conteúdo, para você estabelecer uma referência. Porque é muito ilusório você fazer um simulado de uma matéria parcial. Não tem sentido. Para mim, Mas o simulado não são de provas anteriores que já aconteceram? nem sempre o simulado ele pode ser criado de questões inéditas também, em alguns lugares. Mas para mim, na minha opinião, eu acho que todo simulado deve ser da matéria toda, mesmo que o aluno não tenha visto. Porque o nome não é simulado? É, Simulado não tem que simular a prova vai ser da matéria toda, o simulado também tem que ser, é a minha opinião. tá Porque aí ótimo. você consegue ter uma referência do quanto você está evoluindo. Porque sabe o que que acontece, gente? Cursinho, por exemplo, é muito comum. Primeiro simulado, eles põem um pouquinho de matéria, todo mundo tira um notão. E aí, ao longo do ano, a nota vai caindo. Por quê? Porque vai aumentando a quantidade. Então, não vejo muito sentido nisso. É muito Perfeito. melhor você ter sempre a referência da matéria completa, que aí você vai vendo de fato o seu crescimento. Não uma coisa ilusória de eu perguntar 5% da matéria e tirar 9 de 10. Qual é a realidade disso? Nenhuma, na minha opinião, né? Perfeito. Bom, seguindo aí, né? É, Cuidar da saúde física, muito importante. Cuidar da saúde mental, tão importante quanto. Prática da espiritualidade, que para cada pessoa isso pega de uma maneira diferente. Espiritualidade é você, assim, para quem, né, não é todo mundo que acredita em Deus, mas eu acho que mesmo para quem não acredita em Deus, é você pensar em algo além você, né? Mas é muito importante também buscar e fazer uso de grupos de apoio. Grupos de apoio eu incluo família, professores. é, eu acho muito importante o estudante se cercar de colegas que estão com os mesmos objetivos que ele, né? Como diria, né? Diga-me com quem andas, direi quem és, né? Um aluno que fala que está querendo prestar medicina, andando com um aluno que não está nem aí com nada, alguém está errado nessa história, né? Então, eu acho que essa questão do seu entorno é muito importante, faz muita diferença. E, por exemplo, eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, tá? Eu sempre falei para eles assim, ó, se você é o melhor da sua turma, você repensa a sua turma aí, viu? Porque, assim, no sentido de que, às vezes é uma coisa ilusória, né? O aluno tá lá num grupo que ele é o melhor, então ele se acha que ele é o... Só que, assim, aquele grupo é um na hora que ele vai, por exemplo, disputar aí um vestibular de medicina, que ele vai encarar grupos assim que ele não tinha nem ideia de que existiam, né? A decepção vai ser grande. Então, sempre andar com pessoas que têm os mesmos valores, né? Que tenham metas iguais ou até maiores que as suas, é a minha opinião, pelo menos, né? Uma coisa muito importante, especialmente nas novas gerações, né? Aprender a lidar com frustrações.
porque no nosso caminho nós vamos lidar com frustrações, então existem técnicas para isso. E, se por acaso não conseguir, persistir, não insistir. No livro eu explico a diferença, né? Qual a diferença? O insistir é você repetir as mesmas atitudes. E o persistir é você manter o objetivo, mas mudar a estratégia para manter aquele objetivo final. E são coisas muito diferentes, né? Você persistir e insistir. A Carla está perguntando se eu tenho um serviço de acompanhamento. Sim, eu faço mentoria para alunos, sim. Vou seguir em frente aqui. Então, já meio que indo para os finalmente, né? O que eu vejo aí com a minha experiência? Características típicas de um candidato com alto potencial de aprovação. Primeiro, de quanto antes melhor, desenvolver cultura de estudante. Quando eu falo cultura de estudante, não é o aluno estudar porque ele tem que estudar. É uma coisa como escovar os dentes, tomar banho, sabe, faz parte da rotina dele. Infelizmente, aqui no Brasil, o aluno tem muito essa cultura de estudar para a prova. Isso não é cultura de estudante. Cultura de estudante é estudar por quê? Porque eu tenho que estudar, porque é parte da minha vida, assim como respirar, escovar os dentes, né? Almoçar, ir ao banheiro, eu vou uma hora do meu dia estudar. E assim, cultura de estudante é você assumir o protagonismo disso. Claro que professor ajuda, colégio ajuda, mas assim, o aluno não pode ter a dependência de um bom professor. Isso não pode ser um motivo. Ah, eu não passei porque o meu professor é ruim. Vai atrás de um outro, dá um jeito, tenta ver uma outra, sabe? Ter esse protagonismo, não ficar numa posição de passividade. De novo, claro que um professor bom, pô, eu sou professor, eu sei o quanto um professor bom ajuda, mas o aluno não pode esperar que a coisa caia no colo dele. Ele tem que ele tomar o protagonismo, tá? Isso é uma coisa que é cultura. Você tem que, de novo, embutir na cabeça dele que ele tem que ser o responsável pelo estudo dele. Claro que quando a idade é menor, num certo grau, e isso vai aumentando, mas assim, dá mais tenridade, né? Ter um método treinado e definido, ter estratégia, resiliência, né, que é a capacidade da gente tomar as pancadas e voltar, né? Difícil, né? Depois que a gente toma pancadas aí da vida, a gente se levantar novamente. Buscar um equilíbrio, trabalhar bastante a questão da adaptabilidade e essa mentalidade de longo prazo. Então, né, usando aí termos mais modernos, né, a gente tem aí os hard skills, né, que são os conteúdos, né, as matérias, e os soft skills, né, que são esses que eu estou colocando agora aí. E quando você pega um vestibular que não é tão concorrido, às vezes a pessoa pode ser nota zero de soft skill, que ela, sei lá, estuda a matéria, ela acaba até passando. Mas, ó, para um vestibular concorrido, se você não tiver esses pontos que eu estou colocando aqui, isso vai pegar e provavelmente vai te bloquear aí, vai ser um fator que vai dificultar ou bloquear a sua aprovação. Então, em resumo, né? Ser aprovado em medicina é difícil? Claro que é, mas não é impossível, de forma nenhuma, tá? Então, a minha intenção aqui não foi desestimular vocês, mas sim que vocês fiquem cientes da realidade. E assim, todo ano passa um monte de gente também. E quem tem estratégia pode ter certeza que está à frente. Ó, para quem ainda não tem o meu e-book, eu estou disponibilizando gratuitamente aí para vocês, tá? Esse QR Code, se você tirar a foto com o celular, ele é para cair no link no qual você baixa o meu e-book, tá? Eu espero que funcione, porque eu testei, ele funcionou, e eu espero que esteja funcionando agora aí. Se por um acaso der algum problema, entre em contato comigo que eu dou um outro jeito de mandar para você aí, tá bom? Você tem esse livro também para comprar? Não, ele tá Que só na deseja versão ter eletrônica, só, Cecília. só na versão eletrônica, né? Mas é um livro, assim, ele não é um livro longo, ele é um livro curtinho e é uma leitura muito boa para pais e para estudantes também. É meio que um resumo do pensamento meu. Aí você vai achar lá
mais desenvolvidas ideias que eu falei hoje aqui para vocês, tá? Tá ótimo. Você conseguiu baixar aí no QR Code? Deu certo? Sim, eu tô preenchendo aqui as informações já. Ah, não. Se você já entrou no link, aí vai dar certinho mesmo, tá? Tá de boa, tá tranquilo. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou parar de compartilhar. E eu queria. Pô, foi muito legal aí que vocês participaram com perguntas, porque a ideia realmente era um bate-papo, né? Não era uma apresentação fechada. E, pô, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber, eu estou à disposição aí. Algum- Cláudio, eu quero agradecer, viu? Para mim foi muito importante. Eu, sinceramente, sempre estive muito ausente dessa metodologia, né, atual. Então, foi muito bom, me esclareceu aí várias dúvidas, tá? Para Muito nós pais obrigada. mudou muito da nossa época que a gente era estudante, né, para agora. Totalmente, totalmente. Parece um outro mundo, né? Você fala, nossa, mas caramba, de onde que veio toda essa novidade aí? Que, pô, no meu tempo era. Eu até brinco com meus filhos, né? Eu sou da época que a minha inscrição na FUVEST tinha que comprar o caderno, tinha que tomar um cuidado para passar limpo, porque se rasurasse, tinha que comprar e levar a inscrição de papel. Eu não vou contar a minha idade aqui para vocês, não, mas eu acho que dá para desconfiar já, né, do É, negócio. Mudou muito. Tanto mudou de muito. distribuição, né, cotas, essa realidade toda mudou muito. Mas, assim, eu gosto de pensar o seguinte: tem coisas que estão no nosso poder, tem coisas que não estão. E, na minha opinião, pelo menos, a gente lutar com coisas que não estão no nosso poder é desperdiçar tempo, recurso. Sim, questão das cotas, a gente pode discutir ou não. Assim, o que vai resolver? É a realidade atual. Então, o que a gente pode fazer com eficiência é, sabendo que a regra do jogo é essa, como que eu vou tentar jogar o melhor jogo com essa regra? É que assim, a gente pensar que nossos filhos vão concorrer com pessoas que também estão fazendo cursinhos há muito tempo e que tenha muitas estratégias, obviamente, desenvolvidas há mais tempo, né? Então, acaba sendo também uma concorrência mais difícil nesse aspecto, né? Sim, É conhecimento é cota, poder, né? Às vezes a pessoa acha que assim, eu faço um colégio bom, estou indo bem, tiro as notas. não, de maneira nenhuma. Chega na hora lá, vem o que eu costumo chamar da grande bigorna da realidade que cai na cabeça da pessoa, né? Então, É, a intenção foi justamente isso, abrir o olho, que tem outras questões aí que a gente tem que se preocupar também para conseguir fazer a coisa do melhor modo possível. claro. Gente, mais alguma pergunta, alguma colocação? Pô, queria agradecer de verdade aí a participação de vocês aí, foi muito bacana. Eu gosto muito dessas conversas aí. E vocês têm o meu contato aí, qualquer coisa, entrem em contato aí, o que eu puder ajudar, alguma coisa, sei lá, que vocês pensaram depois aí. Eu vou mandar a gravação pelo e-mail de vocês e vocês conseguem entrar em contato comigo por lá depois também, tá bom? Eu aceito indicação de redação, tá? Tá bom. Porque Eu assim, tenho, é eu tenho um aquela pessoal coisa, que né? eu recomendo que É, é muito competente, não é um valor abusivo também. porque minha filha é muito boa em redação, mas, enfim, eu já tinha ouvido essa questão aí da importância, mas aí a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque se você não vai na pessoa certa, o resultado pode ser contrário. É que mudou muito, né? Hoje, as redações, você tem que meio que seguir. Então, é o que eu falei, a redação do Enem, ela tem uma característica, da FUVEST é outra característica totalmente diferente. Ainda tem isso, né? Então, assim, às vezes a pessoa até escreve bem, mas ela não tem sabe, a manha do negócio. Aí chega lá, acaba perdendo aí uma possibilidade de aprovação porque não conseguiu ir bem numa redação, né? É uma pena isso. Por isso que eu estou te Sim. falando de antemão. Eu acho que qualquer processo de vestibular, a questão de aula particular de redação, eu vejo isso assim, porque é um tema que, ó, eu acho que todos os outros a gente consegue trabalhar em grupo, claro que grupo menor é melhor sempre, mas redação eu acho que é individual, Tá ótimo, Cláudio. Muito né? obrigada. Eu que agradeço, gente, muito obrigado aí mais uma vez aí pela participação e eu vou mandar pelo e-mail de vocês a gravação aí, provavelmente eu devo mandar amanhã, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite a todos aí e até uma Obrigada, boa próxima noite. oportunidade. Bye bye. Ótima noite. Obrigado.
Obrigado, Cecília. Obrigado, Simone. Boa noite, Cecília. Muito obrigado.